Práticas Pastorais, capítulo 5, a família do pastor. Nem todo pastor precisa ser casado. O Paulo, por exemplo, era solteiro. Mas mas para isso é essencial que ele tenha um dom, né? Aquele que se faz eunuco pelo reino de Deus. De outro modo, ele vai ter problemas. Se ele decide permanecer sozinho, ele pode ter, vamos dizer, atitudes negativas para com as mulheres, ou ele pode ser tentado nessa área. E se ele trabalha numa igreja, ele vai ser muitas vezes alvo das irmãs, né? Até das mulheres de fora da igreja. Então, o relacionamento dele com o sexo oposto deve ser de muita vigilância e de muito cuidado, senão ele pode, né, cair nas tentações e nos laços do diabo. Ele tem que ter cuidado para não andar aí de casa em casa, e muito especialmente eu penso que um pastor, não só o jovem, mas qualquer um de nós, deve se guardar de estar aconselhando mulheres, especialmente em ambientes fechados. Não significa que não possa aconselhar a mulher, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, porque isso é delicado. Você pode cair em tentação. A família de um pastor é como uma vinha, né? Nós estamos falando da família pastoral, né? Família é um núcleo muito bom de afetos e pode ser motivo de boa estabilidade ou até de perturbação. Muitos pastores abandonaram o ministério por problemas familiares. Eu já vi muitas esposas de pastores sofrerem com depressão e coisas assim por causa do ministério do marido. Outros, em situações difíceis e adversas, recebem muitas vezes apoio e ajuda da família e se sustenta, né? Porque esse é outro ponto que causa estresse, é o sustento pastoral. No Brasil, a situação, então, é muito delicada, porque eu penso que, na média, como as igrejas, na média, a maioria é igreja pequena, abaixo de 100 membros, muitos pastores sofrem com problemas financeiros para se sustentar, porque nem sempre as igrejas têm capacidade de sustentar os seus pastores, o que é bíblico, né? O lar, ele tem que ter atenção, assim como a igreja e o Senhor, né? O pastor deve dar atenção. Então, ele não pode ficar dividido, mas muitas vezes os conflitos no lar deve ser muitas vezes por falta de atuação do próprio pastor, né? Que muitas vezes pode gastar seu tempo cuidando das ovelhas, etc., e visitando e cuidando de cultos, preparando, e muitas vezes deixando a família sofrendo. Ele pode ficar muito cansado e não dá muita atenção à esposa e os filhos. Isso é muito comum também. Tem alguns pastores que parece que trabalham 7 dias na semana. Um pastor mesmo me disse isso uma vez, né? Isso não aproveita para ele, nem para mim, nem para você. Então, temos que ter equilíbrio nisso. Outro ponto que pode ser crítico é o sexo, né? O lar, ele é honrado, o leito sem mácula, como diz Hebreus,
é honrado, e temos um problema sério na nossa cultura latino-americana da mulher ser tratada às vezes com inferioridade, e isso demanda que ela deve responder com submissão, mas não aquela submissão bíblica, mas aquela coisa distorcida, né? Onde muitas vezes ela perde a dignidade, né? Com maridos opressores. Agora, se a mulher recebe amor e segurança, ela vai responder, né, muito bem, com respeito, como diz o Paulo, né? Ele diz que o marido ama a mulher trate o marido com respeito. E quem ama, colhe respeito. Quem respeita, colhe amor. Esse binômio funciona. Nesse sentido, o relacionamento entre o pastor e a sua esposa pode ser um bom exemplo para a igreja e ressaltar a boa valor do casamento, ou pode ser um problema sério, né? É importante que o pastor e a sua esposa, numa perspectiva bíblica correta, né, em relação ao sexo, tenha liberdade, né? A ideia de impureza e pecaminosidade de relações sexuais vem de uma herança, né? Vocês sabem, uma herança da religião distorcida. E isso muitas vezes traz culpa para a pessoa, e aí não há liberdade sexual no casamento. Mas Deus criou o homem e a mulher, e andavam nus no jardim com liberdade. Deus falou para eles crescerem, multiplicarem. Paulo, ele diz que ele recomenda que os casados, né, se deem um ao outro, né, não se privem um ao outro. Pedro também faz a mesma coisa, né? E aí tem tanto a questão da procriação como a questão da satisfação sexual no casamento. E é óbvio que a relação sexual não visa somente a procriação, como também certas religiões ensinam, mas a unificação do casal, né? Tornam-se um. Portanto, fica a critério do casal, não somente a frequência das relações sexuais, mas a quantidade de filhos, etc., diante do Senhor. Eu tive 3 filhos e foi em cima de palavras do Senhor muito abençoadas. Então, qual que é o papel da esposa do pastor? Então, a esposa, para muitos, ela tem que compartilhar as responsabilidades ministeriais do marido, né? Então, aquela ideia da família pastoral. Diante dessa situação, temos que levar em conta os seguintes aspectos. A esposa de pastores que tem capacidade para o ministério pastoral. Algumas fazem até melhor do que os maridos. Há mulheres que aceitaram conscientemente que a sua função está no lar, não no trabalho da igreja. E devido a outro ponto, a situação econômica, algumas mulheres têm necessidade de trabalhar. Portanto, não pode compartilhar com a tarefa do marido. E mais, algumas mulheres, por apoiar seu marido, realizam muitas tarefas na igreja e descuidam do lar. E isso traz problemas muito graves no casamento. É importante que cada casal tenha isso no coração, e cada caso é um caso à parte. A Bíblia não diz é assim que tem que ser. O que a Bíblia diz é que
Os presbíteros são os homens, as mulheres não vão ser presbíteros, não vão liderar a igreja, não devem, né? Apesar que tem muitas que estão liderando aí, mas cada qual fica aí no seu entendimento, né? Mas tem que ter cuidado em relação a isso para não ferir as suas mulheres em especial, forçando elas a ser uma coisa que Deus não chamou para ser, ok? Tem aquele caso antigo da casa pastoral que ficava junto do local de reunião da igreja. E o pastor mora ali, mora, né? Tem isso ainda, né? Isso tem vantagem e desvantagem. A casa pastoral muitas vezes passa a ser a casa de todos. As pessoas entram e saem quando querem. Eu lembro de um pastor que falava: vocês têm que sair da cozinha da minha mulher, porque tá demais, né? Estava em excesso. Então o casal muitas vezes não tinha liberdade, ou não tem liberdade aí para descanso, estudo, conversa em família. Isso traz muito problema. A casa, não penso que não deve ser muito próximo do local que a igreja se reúne, porque senão a turma está batendo lá o tempo todo. Tem outro ponto sério, que é o estigma do filho do pastor, ou dos filhos, né? Tem aquela ideia que eles dão muito trabalho, que eles têm que ser exemplo de tudo, que eles são santos, mas são seres comuns, né, normais, e isso traz muita pressão sobre os filhos dos pastores, e por isso muitos se desviam da verdade, se decepcionam com a igreja. Isso tem sido um problema muito recorrente e comum. Continuando sobre os filhos dos pastores, os pastores têm que ter muita sabedoria nessa área, porque isso tem trazido muitos problemas, muitas dificuldades e muito desvio da fé por parte dos filhos, né? Por causa de todos os problemas que os pastores enfrentam nas suas congregações. Eu lembro de um caso que eu dirigindo para casa depois de um culto com a minha esposa e os filhos no banco de trás. O banco de trás vira muitas vezes o aconselhamento pastoral. Então temos que ter cuidado até para conversas na presença das crianças, para que isso não afete os mesmos. Outro ponto são a questão das finanças, né? Muitos pastores dependem da igreja, ganham seu salário e não tem salário fora. Outros já não dependem. O ideal sempre é que o obreiro, o presbítero, que deve ter tido como digno de maior honra ou duplo honorário, como Paulo diz em 1 Timóteo 5, seja sustentado. Ou quando se tem um presbitério plural, vários pastores, alguns são tempo integral, outros trabalham, outros são empresários ou funcionários de empresa. Então aí dá uma aliviada na igreja, né? Paulo ele foi ajudado por algumas igrejas, como os Filipenses, ele cita isso, né, com até uma certa honra para eles. E em Coríntios, em Filipenses, ele cita. Mas outras horas ele gastou tempo trabalhando, fazendo tendas. Mas lembra que Paulo é um apóstolo que está implantando igrejas. Quando está implantando igrejas, você não tira do povo que você está pregando, ou você muitas vezes não vai
falar de dízimos, ofertas e coisas assim, até que a igreja tenha uma certa maturidade, entenda o propósito de Deus, né? Mas os pastores devem ter liberdade de escolher o sustento, né? Mas os trabalhos não devem afetar o trabalho espiritual e nem vice-versa. Isso é uma situação muito delicada. E se ele é casado, ele tem, né, muitas despesas em casa, familiares. E se a igreja não pode suprir as necessidades básicas, pelo menos, então ele tem que buscar em outros meios, né? De outra maneira, pode ter a vergonha de famílias pastorais mal cuidadas, mal vestidas, sem condição de estudar, mal nutridas. Isso não seria bom para a igreja. E tem muitas igrejas que são mesquinhas com seus pastores. Eu já experimentei isso na minha vida aí, de igrejas que tinham condição de sustentar seus pastores e elas lhe davam um salário aquém do que ele precisava. E isso, né, não vai fazer bem a ninguém, nem o pastor e sua família, nem a própria igreja, porque Deus está vendo tudo isso, né? Outro ponto, né, nessa questão toda da família são as tentações. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, Hebreus 4:15. O pastor também é tentado, né, e ele tem que vigiar. A tentação não é pecado, mas pode ser uma porta em direção ao pecado, né, porque o diabo está ali dando ao redor, procurando alguém para devorar. Então tem algumas áreas que ele tem que prestar atenção. Primeiro, ao sexo. A experiência ensina que esse é um problema grave. Muitos grandes homens de Deus já caíram nessa área, né? Por causa de sexo, porque às vezes dá brecha e relacionamento com mulheres e cuidado. Isso é um problema. Segundo, outra área de tentação é se tornar dominador do rebanho, como Pedro fala, né? Dominar o rebanho. Outra tentação é a ambição do dinheiro. Outra tentação é querer ser famoso ou perder, e a outra é perder a visão do propósito de Deus, propósito eterno de Deus que fez de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? E aí perder também o foco principal da sua mensagem, que deve ser uma mensagem cristocêntrica. Jesus sempre deve ser o centro da nossa mensagem. Você perde isso, você começa a viajar e pregar pregações de autoajuda, pregações extra-bíblicas que não tem nada a ver. E outro ponto final desse tema é o descanso, né? Então, eu falei antes que tem aqueles pastores que trabalham, parece 7 dias por semana, que é loucura. E ficam esgotados, vai ter algum problema. Eu sei de casos desse tipo. É preciso ter um dia de descanso, pelo menos semanal. E pelo menos 1 ou 2 períodos de férias, ficar longe da igreja. O descanso é um imperativo pastoral. Ele precisa descansar. Elias, depois daquele grande luta contra os profetas de Baal, ele caiu numa grande depressão e Deus o levou a descansar. Deus deixou ele dormir, deu ele comida celestial, e depois ele caminhou 30 dias
e teve aquele encontro famoso com Deus ali, né, no monte. E aí, depois disso, a visão dele foi renovada e ele, depois disso, ainda foi arrebatado aos céus. Que vida do Elias! Jesus, ele mesmo era assim, né? Ele se isolava, né? Ele tirava tempo de orar, né? E isso é essencial. Precisa aprender a descansar, né? Como Hebreus fala, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. É claro que o descanso de Hebreus não é apenas espiritual e nem apenas físico, mas é escatológico. Porém, é um descanso que nós necessitamos, como Deus descansou no sétimo dia, né? E as igrejas precisam ser ensinadas a dar descanso para os seus pastores. Uma boa administração pastoral começa com uma boa administração da própria vida e do próprio lar do pastor. Vamos ler aqui um texto nessa Bíblia abençoada aqui, né, da Sociedade Bíblica Brasileira, que tem 5 versões numa só. Vamos ler o texto aqui de 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. O que Paulo fala aqui em 1 Timóteo 3? É qualificação dos bispos e dos diáconos, né? Vou ler todo o texto, mas fala que deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, modesto, né? Não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, né? Para não cair, não pode ser neófito, para não cair na condenação do diabo. Deve ter bom testemunho dos de fora também. E aí, a mesma coisa para os diáconos. Essas coisas Paulo escreveu para dizer que é um modo de a igreja deve proceder, que é a igreja na casa de Deus, que somos nós, né? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E no 1 Timóteo, ainda no 4, ele vai dizer no versículo 1 Timóteo 4, no versículo 16, falando para Timóteo, um pastor, né? Ele diz, vela sobre ti, sobre o teu ensino. Ou outra tradução, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então esse é o ponto muito importante da família pastoral. Que o Senhor te dê entendimento em todas as coisas, te abençoe e te guarde. Um grande abraço, fica na paz.